No último vídeo eu te fiz uma pergunta, se o seu marketing está sendo construído ou se apenas você está reagindo às tendências de marketing. E hoje eu vou querer te mostrar como isso acontece na prática. Eu sou Fernanda Mosconi, trabalho com estratégia de marca e ajudo empresárias a estruturar suas decisões para crescer com consistência, sem abrir mão da clareza e da direção. Aqui não tem fórmula, tem leitura de cenário, comportamento e estratégia real. Então hoje eu quero te mostrar essa diferença do que é o marketing que realmente está construindo e o que é o marketing que você apenas vai estar reagindo a tendências aí de mercado sem uma estratégia realmente por trás. E para isso, como eu gosto de fazer, eu vou trazer essa cena do filme que muita gente não comenta e nem para analisar. Mas quando você começa a ter outra percepção, tudo fica diferente. Relembrando aqui que no primeiro vídeo, se você não assistiu, volta lá e assiste. Eu falo sobre o radar estratégico, ele não é um conceito, ele é uma capacidade, uma habilidade que você pode desenvolver. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como que funciona isso na prática. A cena que eu escolhi não é nenhuma cena que muita gente para analisar. Não é a do suéter azul, que é a mais famosa, que a gente mais encontra por aí. Também não é esse momento de virada da Andy. É uma cena simples que acontece muito na vida real, que é onde a Miranda entra em uma reunião. E as assistentes começam a apresentar diversas opções, diversas estratégias para uma determinada campanha, um determinado lançamento. Ela olha, ela decide, ela critica, até meio irônica em alguns momentos. Essa cena mostra sem longas explicações, sem processos visíveis e sem uma deliberação aparente. O que é isso? Todo mundo ao redor só executa. Então a primeira leitura geralmente é: ela tem poder, então ela decide rápido. Estou acompanhando a cena aqui. Não, certo. Fevereiro é o assunto. Vocês já conseguiram falar com a Salma? Já, mas ela prefere fazer a capa de verão porque ela vai estar filmando. Não. Adiantei a matéria do Tubem sobre as mulheres da Suprema Corte, digo, mulher. E quero ver outra versão daquela matéria sobre cirurgia plástica. Está chata. E este layout de página dupla sobre o inverno em Nova York? Não está bom ainda. Certo, eu vou checar. E o destino, como estamos com ele? Zac Posen está fazendo ternos bem esculturais, então eu sugiro que Testino faça as fotos no Jardim Gucci. Perfeito. Graças a Deus parece que alguém veio trabalhar hoje. Que tal os acessórios para abril? Eu pensei em esmaltar braceletes, pingentes, brincos e também... Fizemos isso há 2 anos. Que mais? Bom, estão usando muito florais agora, então eu pensei em fazer... Florais? Para a primavera? Que inusitado. E essa leitura, ela não está errada. Quando eu vi essa cena a primeira vez, também olhei para esse comportamento, essa postura da Miranda. Então, também faz pensar que assim, ela decide rápido porque ela pode, porque ela é a dona da empresa, porque as pessoas têm medo dela, porque ninguém questiona. Uma vez eu me lembrei de uma sessão que eu fiz de mentoria e uma cliente me descreveu exatamente essa dinâmica em uma reunião. Ela falava rápido e todo mundo executava. Só que ela estava cansada disso. Não tinha uma troca efetiva. As pessoas não compartilhavam, só traziam questões superficiais para ela. Então, aquilo que eu falei, não tem longas explicações, não tem um processo visível. Se você perceber, eles trazem coisas que já foram feitas anos atrás, isso continuou no radar da Miranda, isso ela não esqueceu, então como que ela vai repetir? Existe uma tendência das pessoas repetirem aquilo que deu certo. Porém, já fiz o vídeo aqui do momento, né? Quando eu falo do Friends, é entender o momento em que você está. Talvez lá atrás aquilo fez sentido. Agora não faz mais sentido. Então não dá para repetir. Isso é o que eu falo desse marketing reativo. Ah, se deu certo antes, vai dar certo agora. Depende. Nós estamos em um outro momento, em um outro contexto. Talvez não dê certo. E a Miranda tem essa decisão muito rápida. Quando eu me lembrei dessa sessão de mentoria, a leitura que foi feita é o quê? Essa ausência de repertório, essa ausência de realmente processos mais visíveis. Então, o fato não era ela ser rápida em tomada de decisões. E no mundo corporativo, muitas pessoas nos cobram isso. Você precisa ser rápida na sua tomada de decisões. E aqui eu venho te falar, não necessariamente você precisa ser rápida. Talvez para você tomar uma decisão de uma forma mais consistente, mais alinhada com tudo que você está construindo e não reagindo, você precisa sim de um tempo para pensar. E não tem problema nenhum você pedir
esse tempo para você analisar melhor a sua tomada de decisão. E, na verdade, essa empresária, neste processo de mentoria, ela não tinha o real controle do cenário. As pessoas apenas estavam executando e não pensavam. Nós estamos vivendo uma era de escassez de cognição, de escassez de raciocínio, que muita gente vai buscar respostas em inteligência artificial porque não existe um repertório construído, não existe uma percepção. Essa leitura de cenário para você poder comunicar para uma inteligência artificial e ela poder te ajudar é muito importante. Então percebi que essa empresária, ela não estava nesse controle de cenário e, na verdade, ela estava correndo atrás dessa leitura de cenário. Então, voltando um pouco aqui para essa cena, a Miranda, ela não decide rápido porque ela tem poder. Ela decide rápido porque a leitura de cenário e o trabalho para chegar bem preparada naquela reunião já foi feito, antes mesmo da reunião começar. Por isso que a gente vê o braço direito dela entende muito bem o que a Miranda quer, porque tem um estudo por trás. Coincidentemente, ele pode ser o mais velho daquela equipe? Não sei, pode até ser, mas ele tem esse repertório, ele tem essa observação com relação aos comportamentos, a tomada de decisão da Miranda. Ele está vendo, ele está olhando o cenário e vê o que realmente pode ser feito, que vai ser aprovado por ela. E a decisão dela parece assim, instantânea e muito rápida, é resultado de um radar que nunca para de funcionar. E aqui está a diferença de empresárias que constroem e empresárias que reagem. Não é velocidade, não é experiência acumulada e muito menos talento. É a capacidade de ler o que realmente está acontecendo antes de você precisar tomar a decisão. Então, na prática, são as empresárias que acabam tomando decisões em reuniões sob pressão, e as empresárias que constroem, elas já chegam para a reunião com uma leitura de cenário feita, estudada, pensada, e aí a tomada de decisões ela se torna muito mais firme, muito mais consciente. E aqui é onde eu falo, a decisão certa no cenário errado é só esforço bem executado, e é onde as empresárias realmente ficam exaustas. E aí nesse momento você pode estar pensando, como que eu desenvolvo isso? Porque parece que é alguma coisa, ou eu tenho ou eu não tenho. O radar estratégico ele é uma prática e nele você tem 3 movimentos. O primeiro movimento é observar antes de agir. Não é pesquisa de mercado e não é análise de concorrentes. É o hábito de fazer as perguntas corretas. O que está acontecendo aqui antes de eu entrar em movimento? O segundo movimento é separar o que é ruído e o que é sinal. O mercado hoje produz muito ruído. Tendências, urgências, oportunidades que parecem únicas. Se você não decidir agora, não vai ter outra oportunidade como essa na sua vida. Mas o radar estratégico é exatamente isso. É você entender e identificar o que é sinal e ignorar o resto sem preocupação. E principalmente, sem culpa. E o terceiro movimento é decidir com direção, não com reação. E para você saber disso, a reação, ela responde ao que aconteceu. A construção responde ao que você quer construir. Quando você tem esse radar estratégico, você para de perseguir o cenário, você passa a antecipar ele. O que muda de verdade quando você tem esse radar estratégico, que é o que eu vejo com muitas empresárias que eu presto consultoria, que eu ouço sempre as mesmas coisas. Não é pela falta de esforço. Essas empresárias estão cansadas, elas estão exaustas. Então, quando no processo de consultoria eu começo a mapear esse cenário com elas, a leitura é sempre parecida. Elas estão respondendo com velocidade, mas sem a leitura. O radar estratégico ele não vai desacelerar, ele vai fazer com que o movimento tenha mais retorno. É como se você tivesse uma direção certa para chegar no seu alvo e não ficar pegando atalhos que alguém falou para você que você chegaria mais rápido. Voltando à cena do filme, a Miranda, ela não toma as decisões mais rápida que as outras pessoas da sala. Ela apenas chegou antes nessa conclusão. Então guarda isso. Empresárias que realmente querem construir, observem mais, leiam mais, tenham decisões com base em direção. Quando você desenvolve essa capacidade, você para de reagir ao suéter azul. Você começa a escolher a cor que
você quer. Crescimento sustentável não é sobre fazer mais, é sobre ler melhor. Talvez essa cena que você nunca tinha parado para ver com esses olhos seja exatamente a que mais tem a ensinar. No próximo vídeo, vamos falar sobre a grande virada da Andy. Claro que não pela leitura mais comum que a gente acaba vendo por aqui, mas o movimento de uma empresária que finalmente entende o jogo e está jogando. Se você quer saber quando que vai sair esse vídeo, já se inscreve aqui no canal.